Lição número 327. Só preciso chamar e tu me responderás. Não me é pedido que aceite a salvação baseando-me em uma fé sem fundamento, pois Deus prometeu que ouvirá o meu chamado e que Ele mesmo responderá. Que eu apenas aprenda por experiência própria que isso é verdadeiro. E a fé nele seguramente virá a mim. Essa é a fé que perdurará e que me levará cada vez mais adiante na estrada que conduz a ele, pois assim terei certeza de que ele não me abandonou e ainda me ama, esperando apenas pelo meu chamado para dar-me toda a ajuda de que preciso para vir a ele. Pai, agradeço a Ti porque as Tuas promessas jamais falharão na minha experiência, se eu apenas testá-las. Que eu tente, portanto, fazer uma experiência e que não as julgue. O Teu verbo é um contigo. Tu dás os meios pelos quais vem a convicção e a certeza de que o teu amor duradouro foi finalmente obtido. Bom, a primeira coisa que é preciso ficar claro aqui nessa lição é que ela não é uma lição para a pessoa. Não é a Bruna que chama por Deus. Não é alguém, um coitadinho, alguém que precisa de ajuda que chama por Deus. Não é alguém que está precisando de socorro que chama por Deus. Não é alguém que precisa de uma resposta que pede a resposta para Deus. Deus não é um ser diferente de nós que nos ajuda. Deus não é alguém todo-poderoso que resolve todos os problemas da humanidade. Deus não é algo diferente de mim e de ti. Deus não está longe, distante ou separado de mim e de ti. Ou seja, se eu entendo e aceito que não tem separação, só tem a totalidade, tudo é Deus, tudo é Deus. Como falamos na lição anterior, essa interpretação de que tem um eu aqui que chama por um Deus que está lá, que está fora, que está longe, que pede para Deus, que precisa da ajuda de Deus, essa interpretação de dualidade, de que tem dois, cai por terra. Não faz sentido nenhum. Então, só parece que tem um Deus lá, né? Um Deus no céu. Por quê? Porque eu acredito que tem um eu aqui, um eu separado de Deus. E isto é, porque tem separação, porque eu acredito na separação, porque tem a vida de Deus, né? A vida de Deus, a existência de Deus, e tem a minha vida aqui que é finita, que é completamente diferente de Deus. Porque tem um Deus que é grande, forte, e um eu que é limitado, fraco, pequeno e precisa de ajuda. Então, esse é um ponto muito importante para se lembrar aqui. O que a metafísica ensina, a metafísica de um curso em milagres ensina, é que só tem Deus. Deus é, o resto não é. Deus é a realidade, Deus é a única existência. O que não é Deus, ou seja, o que não é eterno, o que não é imutável, não tem realidade. É só imaginação da consciência de ser separado de Deus. Bom, então o que quer dizer aqui, como está no título, só preciso chamar e tu me responderás. Veja de forma lógica isso aqui, ó. Se só tem Deus, não tem um eu aqui. Um eu aqui é a imaginação, é uma percepção equivocada. Então, só tem Deus, né? Só tem Deus, não tem um eu aqui. Deus é a única realidade agora, então, não é? Se só tem Deus, é Ele que é a realidade agora. É Ele que está aqui agora, é Ele que está acontecendo agora aqui. É Deus que está aqui. Chamar Deus e Ele responder é o quê? É simplesmente
perceber a realidade que está aqui agora. É perceber verdadeiramente. Chamar Deus e ele responder é simplesmente isso. Chamar, né? Chamar é querer Deus, é querer a verdade no lugar de uma percepção equivocada. É querer perceber verdadeiramente no lugar de perceber ilusões. É querer ver a realidade que está aqui no lugar dessas ilusões, dessas imaginações. Chamar Deus é querer a verdade agora. E Deus responder é então perceber verdadeiramente. É quando eu tenho a experiência da verdade. É quando eu percebo verdadeiramente. É perceber a verdade. É parar de ver ilusões. É parar de confundir ilusão, imaginação com a realidade, com o que está aqui agora. Então, eu tô aqui percebendo ilusões, vamos dizer, né? Tô percebendo que a vida é a Bruna, que a Bruna tem que fazer isso, precisa daquilo, achando que estão rejeitando ela, que estão ofendendo ela, né? Que essa é a existência. É assim que eu tô percebendo. Chamar aqui é o quê? É no lugar de perceber assim, de continuar percebendo assim, é querer perceber verdadeiramente, é querer ver a verdade e não essas historinhas aí, né, que é a ilusão. E a resposta da verdade, a realidade, né, da realidade, a resposta de Deus, é a própria percepção corrigida. É a experiência que acontece a partir desse desejo pela verdade. É uma nova percepção sobre isso que eu estava percebendo antes. É a visão de Cristo. É quando eu vejo de fato que a realidade é Deus e não a Bruna, e não o outro, e não o mundo. É quando eu olho para isso, para o mundo, para a Bruna, para o corpo, certo de que isso é a ilusão, porque só Deus é a realidade. E aí aqui no texto diz assim, ó, não me é pedido que aceite a salvação baseando-me em uma fé sem fundamento. Então, fé é o quê? Fé é confiança, é confiar totalmente em Deus, é confiar que Deus é a realidade, é a única existência, é confiar totalmente na totalidade, na eternidade e não no passageiro. Como falamos ontem também, né, na lição anterior, eu não vejo assim, né? Eu vejo que a separação é real, eu vejo que a Bruna é real, que o marido é real, eu vejo que o mundo é real. E tá tudo bem ver assim, mas é aí que entra a fé. A fé é eu confio, eu coloco fé em Deus, ou seja, eu coloco fé na totalidade, eu coloco fé na eternidade, no passo que tiro a fé do tempo, do temporal. Eu não preciso ver a totalidade. Fé é isso, mas eu passo a confiar na totalidade. Eu ponho fé em Deus antes de ver Deus. Eu ponho fé na totalidade antes de ver que só o que é real é a totalidade. E é por causa dessa fé, né, esse primeiro passo que eu dou sem ver, é por causa dessa fé, desse descansar em Deus, que eu tenho a experiência da realidade, que eu sou a experiência da realidade, que eu passo a perceber só o que de fato está aqui, o que está acontecendo agora, que é Deus, que é a única verdade. Né? Então, eu ponho fé e eu tenho a experiência do que é real. Eu ponho fé e então, a partir dessa fé, eu vejo verdadeiramente, eu vejo a realidade. Como diz aqui na oração, né, no final desse texto, Pai, agradeço a Ti porque as Tuas promessas jamais falharão na minha experiência se eu apenas testá-las. Olha o convite aqui para testar a fé e então ver que a experiência passa a acontecer a partir da fé, né? Então, eu testo, eu pratico a fé e a experiência acontece. É assim mesmo. Eu ponho fé em Deus e então eu passo a ver Deus. Eu ponho fé na verdade e então eu passo a ver a verdade. Eu ponho fé na totalidade e eu passo a ter
a ser a experiência da totalidade. E essa experiência que acontece a partir da fé é o fundamento da fé. A fé em Deus não é uma fé no nada, uma fé, sabe, uma fé sem sentido, uma fé sem fundamento, que não tem uma base. Tem sim, a fé em Deus tem uma base. E a base da fé em Deus é a própria experiência em Deus, é a própria realidade, é a própria percepção corrigida que passa a acontecer a partir da fé. Então, quanto mais fé eu tenho em Deus, mais eu vejo a realidade, mais eu vejo Deus. E quanto mais eu vejo, quanto mais experiência eu tenho, né? Quanto mais experiência acontece, se manifesta, quanto mais eu experiencio a realidade, acho que agora eu achei a palavra aqui, quanto mais eu experiencio a realidade, mais eu tenho fé na realidade. Então, eu tenho fé, a experiência acontece. E dessa experiência, mais fé eu tenho. A fé vai se fortalecendo. Certo? Então, o convite aqui dessa lição é confiar na totalidade, é pôr fé em Deus, na totalidade. E dessa confiança, desse descansar em Deus, porque fé é esse descanso, a experiência passa a acontecer, passa a se manifestar na consciência. E isso é chamar e ter a resposta de Deus. Eu chamo Deus e eu tenho a resposta de Deus. É simplesmente isso. É colocar a fé e dessa fé ter a nova percepção, né? Que é, como eu disse antes, querer a verdade acima de tudo. Confiar que é assim e daí a experiência acontece, se manifesta, se revela na consciência. E essa experiência é a resposta de Deus, da realidade, do que está aqui agora, e é também o fundamento para que a fé vá se fortalecendo ainda mais. Então, hoje, pelo menos teste isso. Não diga que não é assim. Não diga que isso é ilusão, que não sei o que, que não sei o que lá. Não, simplesmente teste, só faz, só aplica, ponha fé em Deus. Faça o teste e comprove que é assim, realmente.